Você sabe o que é temor? Temor a Deus. Nós sabemos de cor que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E isso é a base no qual o livro de Provérbios é levantado. O temor do Senhor é exigido por causa da sua santidade. Também é referenciado como o temor de Isaac, indicando algo que passou de geração por geração, desde Abraão até Jacó. E somos chamados a desenvolver nossa salvação com temor e tremor. Portanto, o temor do Senhor é essencial à vida cristã. Não podemos ser cristãos sem temer a Deus. No entanto, o que é que significa esse temor? Devemos olhar para Deus como um ser que nos causa pânico? É um olhar de reverência, de respeito? Isso é importante, porque diz respeito diretamente ao relacionamento que nós temos com Deus. Sem ele, é impossível que haja um relacionamento real. E se tivermos uma concepção errada do que é o temor, consequentemente, nos relacionaremos de forma errada com Deus. É por isso que o livro de Natan, surpreendido pelo temor, a chave indispensável para uma vida com Deus, nos ajuda a entender melhor essa questão, traçando uma análise do problema que é perceptível na igreja, trazendo uma compreensão bíblica do tema e nos direcionando ao entendimento correto sobre o assunto do temor. Eu recebi esse material do pessoal da Pão Diário e achei muito interessante conhecer o pessoal da Cross Paint, que é o ministério do Natan. Talvez você ache estranho o nome do autor, porque Natan, né, em português, parece algo que você come. Mas é o apelido aí do Nathanael Bubenzer, que é líder do ministério alemão Cross Paint. Eu mandei mensagem para um amigo meu que tá na Alemanha e disse: cara, você conhece o Natan e tal? Ele disse: rapaz, esse cara é bem famoso aqui na Alemanha. Ele tem o que? Aí meu amigo disse isso. Foi meu amigo que disse: ele tem um 2D de teologia da Alemanha. Aí eu já me simpatizei, né? Automaticamente com o indivíduo, né? Eu achei, opa, como assim, né? O Natan, como ele é conhecido, produz muito conteúdo educacional na área de teologia e de vida com Deus na Alemanha, e o seu ministério tem ramificações pelo mundo inteiro. Surpreendido pelo temor, é um best-seller internacional e chegou em português por meio do pessoal da Pão Diário. Agradeço muito a confiança da Pão Diário em ter nos convidado para falar um pouco sobre esse livro e divulgá-lo aqui no Brasil. E foi uma surpresa literária muito boa, porque certamente esse vai virar um dos livros que eu vou indicar sempre pro pessoal da minha igreja, principalmente para novos convertidos e para discipulado de adolescentes, de pré-adolescentes, de jovens na fé. É um ótimo livro para quem tá chegando no cristianismo, para ajudar até mesmo pessoas que estão escravizadas por um tipo de cristianismo cultural, sem profundidade, sem relacionamento de fato com o Deus vivo. O capítulo 1 descreve que um dos problemas que a igreja passa hoje é um estado de hipóxia. A hipóxia é caracterizada pela perda de oxigenação no cérebro sem que o indivíduo perceba. Isso é comum em pilotos de avião que viajam em grandes alturas ou em velocidades muito grandes, sob pressões elevadíssimas e graus altos de força G. Quem assistiu Top Gun deve lembrar bem. Nesse estado, o corpo reage dando uma sensação de relaxamento que é agradável ao indivíduo. O problema é que ele pode levar a desmaios, que para quem pilota um avião é algo extremamente perigoso, risco até mesmo de queda, ou até mesmo a morte do piloto. Nessa situação, a pessoa pensa que tá tudo bem, quando na verdade não tá. E esse é um estado que nós podemos encontrar na nossa vida espiritual às vezes. Pensamos que tá tudo bem com relação à nossa vida com Deus, a gente tá num estado de relaxamento, quando na verdade nada tá bem. O Natan aponta que nós vivemos numa fuga da dor e numa busca por prazer e satisfação constantes. O que importa é que estejamos bem. No entanto, a dor nos ajuda a perceber que algo não tá bem com o nosso corpo. É a dor que nos faz ter a reação de afastar a mão de uma panela quente, por exemplo, ou que nos faz ir ao médico para procurar ajuda. Frequentemente, as pessoas descobrem cânceres em exames de rotina. Por ser uma doença silenciosa, muitas vezes, infelizmente, as pessoas descobrem que estão com câncer apenas em estado já muito avançado, onde é muito mais doloroso o tratamento, ou até mesmo já no estado irreversível. De forma análoga, acontece algo com o nosso interior espiritual. Podemos pensar que tá tudo bem por dentro em relação a Deus, porque nós temos a sensação de amortecimento e prazer. No entanto, como diria o C.S. Lewis, a dor é o megafone de Deus para um mundo surdo. A ausência dessa dor em relação à nossa doença do espírito, que é o pecado, é um indicador que as coisas não estão bem. Uma geração que foi condicionada a ser feliz não quer e não gosta de nenhum desconforto. Aliás, ninguém gosta, mas a dor aponta para algo que não está certo. A recusa em lidar com a dor, ou a inabilidade de lidar com a dor, é um indício de que a nossa geração está se entorpecendo de prazer. Ao menor sinal de dor, a gente busca algo que mude esse sintoma sem procurar resolver a causa dele. E assim podem rumar para a morte sem que se deem conta até que seja tarde demais. Na época dos juízes, o povo de Deus voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e foi dominado pelos filisteus como juízo durante 40 anos. Porém, dessa vez, eles não mais clamaram por libertação. Eles se acostumaram a ficar longe do Senhor e serem dominados por outros povos. Eles ficaram em silêncio diante do mal. Mesmo assim, Deus enviou Sansão, que no fim das contas, e apesar de seus erros, libertou Israel do mal que eles já estavam acostumados. Nós precisamos entender que a situação está longe de ser ideal. Gideão, na época em que os israelitas estavam dominados
pelos midianitas, percebeu que as coisas não estavam corretas e buscou a Deus. Ele se perguntou por que aquilo estava acontecendo se o Senhor era com eles. E ele lembrou que o Senhor tinha feito no passado, ele percebeu a situação ruim e o desamparo aparente do Senhor. Posteriormente, Gideão libertou Israel do domínio midianita. Ele não ignorou a dor. Ele analisou o estado real, comparou com o estado ideal e então aprendeu a não ignorar a dor, nem ficar silente diante do mal. Assim como Gideão, nós não podemos nos acostumar com o estado de calamidade. Não podemos deixar de orar ao Senhor. Nós precisamos perceber a diferença entre o estado real e o estado ideal das coisas. Precisamos orar ao Senhor, pedindo revelação e discernimento e libertação do mal que nos cerca. E assim ele termina o capítulo 1, chamado Hipóxia. Ele marca pontos-chave ao fim do capítulo e traz uma oração para você fazer a Deus, curtinha. E entra então no capítulo 2, ideal versus realidade. O capítulo 2 começa abordando o triste caso de Ravi Zacarias. Ele foi um teólogo bastante proeminente, especialmente na área de apologética, mas que infelizmente foi descoberto depois de sua morte o seu envolvimento com casos de abuso sexual. O câncer lhe tirou a vida, o relatório matou a sua reputação. É o que ele escreve aqui no livro. Havia um abismo entre o ideal e o real. O mesmo problema há conosco. A igreja sofre com o mesmo problema, porque o que deveria ser não é o que ela realmente está sendo. O mais importante disso não é o prejuízo à nossa reputação como cristãos, mas é termos perdido Deus de vista. Para ilustrar o que quer ensinar, o Nata fala do princípio do girassol. Os girassóis sempre olham na mesma direção, que é o sol, para captar o máximo de luz solar. Da mesma forma, o cristão não cresce por seguir princípios, mas por viver em um relacionamento com Deus. Nós crescemos quando nos voltamos para Deus e devemos sempre nos direcionar para Ele em nossa salvação, a qual pode ser vista em 3 etapas. Na primeira etapa, nós temos a conversão. Olhamos para Jesus morrendo na cruz e recebemos a vida eterna. Precisamos, como girassóis plantados, crescer desde o momento de nossa plantação como sementes, já voltados para Deus. A segunda etapa é a santificação. Nós olhamos diariamente para Cristo e somos transformados. O girassol recebe a luz solar e cresce. Esse processo é lento e gradual, mas é contínuo. A terceira etapa é a glorificação. O girassol é semelhante ao Sol por causa de suas pétalas e formato circular, mas ele não é o Sol. Analogamente, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo na medida que nos voltamos a Ele, até o ponto de sermos perfeitos como Ele é, mas não exatamente iguais a Ele. Essas 3 etapas nos mostram que é impossível que tenhamos um encontro com Deus e não sejamos transformados por Ele. E nelas, o temor a Deus está presente. A reação automática ao se deparar com a presença de Deus, então, é o temor. Foi assim com Adão, com Moisés, com Jacó, com Jó. Foi assim com Pedro, com Tiago e com João. Isaías, Pedro e Paulo também tiveram profundidade de medo, um profundo temor quando olharam Deus. Noé construiu a arca com temor divino. Diante de Deus e da sua glória, o ser humano deveria ser levado a perceber sua pequenez e temer a grandiosidade de Deus. Consequentemente, deveria ser levado a falar dessa glória. O que move os homens que proclamam a Deus é que eles viram Deus de uma forma temorosa, de uma forma assombrosa, de uma forma maravilhosa. Outra coisa que precisa ser analisada é o nosso estado atual com o ideal apresentado na Bíblia. O tamanho desse abismo é determinado por como estabelecemos uma comunhão com Deus. Há quem pense que tem comunhão com Deus, mas anda ainda em trevas e não são conhecidos pelo Senhor. Ao comparar o ideal com a realidade, é que nós percebemos o caminho errado que estamos tomando. O ideal é viver para Deus, mas na realidade nós nos deparamos com nossas próprias iniquidades. Por isso, a gente tem que fazer uma comparação, porque podemos não viver na presença de Deus, viver sem transformação, sem temor, sem se voltar para Ele. Uma experiência genuína com Deus não deve provocar somente emoções, mas contrição e arrependimento. É fácil produzir emoções com as palavras certas e as notas musicais adequadas. No entanto, uma conversão só é obtida por meio da ação do Espírito Santo, que leva as pessoas a entenderem o quanto estão distantes de Deus. Quando comparamos essas duas situações com o que vemos hoje, percebemos que há muito emocionalismo e quase nada de conversão, porque falta temor genuíno ao Deus vivo. Muitas pessoas são guiadas por suas emoções, porque isso faz com que elas se sintam bem. O estado de êxtase produz uma sensação muito boa. Porém, o que nós realmente precisamos é de arrependimento, e arrependimento genuíno. Sem arrependimento, sem a dor pelos nossos pecados, sem o choque do encontro com Deus, nós estaremos vivendo somente uma experiência agradável, não uma conversão genuína que nos transforma de dentro para fora. E nesse ponto é que nós vemos que há muitos falsos convertidos, porque o comportamento de alguns que se dizem cristãos está longe de ser aquilo que é aprovado por Deus. O cristão é levado a buscar um relacionamento com Deus genuíno. Como disse Leonard Ravenhill, nenhum homem é maior do que sua vida de oração. E é assim que a gente encerra o segundo capítulo, com mais ponto-chave, né? Há um abismo. Quando olhamos para Deus, o abismo se fecha automaticamente, mas o abismo não está se fechando, que são os 3 pontos, e uma curta oração também. Então entramos no capítulo 3, porque os millennials não ficam
na igreja. O capítulo 3 fala especialmente a nossa geração que busca a aprovação dos outros. Ele aborda o caso específico de 2 youtubers, Link e Brett, que começaram pregando o evangelho, mas conforme o tempo passou, foram diluindo a palavra de Deus para não desagradar seus seguidores. E essa pressão entre o cristianismo e a opinião popular, ou de amigos descrentes, leva muitos a abandonarem a igreja ou mesmo diluírem a mensagem do evangelho por medo da rejeição. Eles não queriam sofrer a rejeição que o mestre sofreu. Eles queriam ser aceitos. Eles só buscavam o deleite e a alegria desse mundo. E é mais fácil viver um falso cristianismo moldado pela cultura do que aceitar que sempre seremos estrangeiros e perseguidos de alguma forma nesse mundo. E aí que ele comenta no capítulo 3 que Jesus não é só um caminho para fugir do inferno. Jesus não é só um meio para deixar sua vida mais fácil. Jesus é aquele a quem você vai para desenvolver um relacionamento íntimo e transformador genuinamente. E aí que a gente entra na parte 2 do livro, chamada A Análise, Por que não vemos a Deus, que começa no capítulo 4, Conhecimento Insuficiente. No capítulo 4, o Nata fala da ironia que há em estarmos em um período de abundância de informações, mas de tão pouco conhecimento, em especial sobre Deus. São tantos dados e informações que nos cercam que confundimos isso com conhecimento. É como se estivéssemos diante de um banquete, mas desnutridos de tanto passar fome. Em primeiro lugar, essa abundância de conhecimento traz consigo uma enxurrada de informações falsas por meio de falsos profetas. Eles não são novidade, e a Bíblia já nos advertia sobre a sua existência e atuação há muito tempo. O problema é que eles falam exatamente o que cativa o povo, falam o que é agradável aos ouvidos, fazendo as pessoas rejeitarem o verdadeiro evangelho, justamente pelo desconforto que o evangelho traz. O verdadeiro conhecimento que a Bíblia aborda, como aquele que traz proximidade de Deus, não é meramente um conhecimento cognitivo, não é algo que nós simplesmente sabemos. O conhecimento bíblico diz respeito ao relacionamento e à intimidade com Deus. É uma conexão especial e íntima com alguém. O ponto é que o nosso conhecimento de Deus não pode ser somente o que nós sabemos dele, mas sim o relacionamento que temos com ele. É buscar intimidade com Deus. E com essa intimidade, consequentemente, vem a transformação e o temor. Uma vez que a proximidade de Deus traz temor e transformação, o pecado nos leva inconsequentemente a evitar a Deus. Lembram que foi justamente isso que Adão e Eva fizeram? Eles tiveram um relacionamento diário e santo com Deus. Porém, depois do pecado, quando seus olhos foram abertos, eles tentaram se esconder de Deus, porque o temeram. Na nossa vida, podemos até orar a Deus e aceitar as bênçãos e a ajuda que Ele dá livremente. Porém, quando Ele se revela e evidencia o nosso pecado, nós o evitamos. Nata nos fala do caso em que Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem e enviou os demônios para os porcos, os quais se precipitaram no mar. Todos daquela região temiam aquele homem e, ironicamente, criavam porcos, os quais eram vistos como animais impuros ali aos judeus. Porém, ao invés de serem gratos a Jesus, eles quiseram que ele saísse dali. Eles temeram Jesus, como se Jesus fosse um monstro, e rejeitaram sua presença. Aqueles porcos eram uma fonte de renda para eles, mas eram uma fonte de renda proibida pela lei mosaica. Jesus teria unido o útil ao agradável, livrou o homem de seu tormento e os homens de seus pecados. Porém, os homens rejeitaram Jesus quando ele pôs fim à sua fonte de renda pecaminosa. Jesus causou uma perda necessária para a santidade daqueles homens, mas aqueles homens o rejeitaram ao invés de rejeitar o pecado. O fato desolador aqui é que desde a queda, Deus se tornou perigoso. Aquele que antes andava com o ser humano quando soprava a brisa do dia, agora se distanciou da coroa da sua criação por causa do pecado. E aqueles que foram criados para representar a Deus na terra passaram a evitá-lo. Não mais havia desejo de se relacionar com Deus. O nosso pecado causou essa separação de Deus. Não foi Deus que se mudou. Ele permaneceu santo e simplesmente reagiu à natureza humana que foi maculada pelo pecado. Foi a natureza humana que teve sua essência alterada por causa da sua pecaminosidade. Por causa disso, nós temos a tendência de rejeitar a Deus, de fugir de Deus, de tentar escapar do Senhor. Sua presença evidencia o pecado e causa temor por causa da sua santidade. E pessoas que buscam viver a vida em um hedonismo terreno a todo custo, buscam evitar isso de todas as formas. Com Jesus não foi diferente. Quando ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná, quiseram fazer-lhe rei à força. Mas quando ele revelou quem era, quiseram apedrejar, de uma vontade de ter um rei segundo as nações para um linchamento público. Jesus foi tratado com hostilidade por aqueles que não reconheciam seus pecados e não queriam aceitar a necessidade de arrependimento. A presença dele causava o desconforto de terem sua natureza evidenciada. Assim somos nós, evitando o Senhor por causa da nossa natureza. Porém, Deus só se torna íntimo para aqueles que o temem, e o temor do Senhor é odiar o mal. Deus busca intimidade, mas só o faz para quem consegue lidar com o conhecimento de forma responsável, ou seja, aqueles que o temem. O temor do Senhor mostra quem Ele é e quem nós somos. Enquanto uns fogem, outros escolhem confiar para serem transformados. É por isso
que ele é o princípio de um relacionamento com Deus. O capítulo 6 nos mostra como evitamos esse relacionamento com Deus, como fugimos do seu temor, com as distrações que nos cercam. O hedonismo terreno nos entorpece, nos fazendo viciados em dopamina. A dopamina é essencial para o corpo humano. O problema é que nós estamos superestimulando a sua produção através da busca desenfreada por prazer. O lema é comer e beber, porque amanhã morreremos, não para a glória de Deus. Essas coisas vão nos distraindo, vão nos afastando de Deus, e isso foi o que Satanás fez ao enganar Eva. Ele a distraiu de Deus para que ela parasse de focar nos seus desejos. Esses prazeres, hoje em dia, são ainda maiores por causa da tecnologia, das redes sociais. Cada like, cada interação, cada notificação produz dopamina, e isso vai nos deixando viciados e distraídos. A dopamina é simplesmente uma recompensa. O cérebro não entende aquele comportamento como bom ou ruim, ele só interpreta como agradável. Essa sensação de prazer nos distrai, porque nós passamos a gostar do que seria naturalmente mal, aquilo que nós deveríamos rejeitar por temor ao Senhor. Consequentemente, isso nos torna amantes do prazer e não de Deus. E esse hedonismo terreno acaba mudando a imagem que temos de Deus. É a semente que caiu entre os espinhos e foi sufocada, fazendo a conexão com Deus ser perdida e se voltando para aquilo que produz prazer. Então, o capítulo 7 fala sobre como os ensinos modernos dificultam a compreensão do que é o temor do Senhor. A compreensão do temor do Senhor tem sido reduzida a simplesmente um respeito por Deus. Apesar da ideia do respeito estar envolvida, ela não é o todo. Há também a ideia de medo no temor do Senhor. O diabo deturpa a ideia do temor do Senhor, distorcendo o seu significado e tentando destruí-la. Ele distorce ao tirar os elementos como o medo da sua compreensão, consequentemente levando à adoração de um Deus que não é o Deus da Bíblia, e tenta destruí-lo ao criar uma falsa experiência com Deus e uma falsa paz. Somos enganados a pensar que aquilo que estamos passando é uma vida real com Deus, quando na verdade, sem temor, não é. Podemos ver esse elemento do amargar pelo pecado e do temor nos profetas. E por isso a gente deveria ver nas nossas vidas também. Se até aqui temos falado sobre o que evitar, o que não é o temor do Senhor e as consequências de perder esse temor e de evitar esse temor, é isso que ele começa a falar no capítulo 8. Ele vai dizer que nós precisamos ficar cegos para podermos ver de verdade a Deus. Isso significa que nós precisamos reavaliar nossas crenças para que possamos entender como Deus tem se revelado genuinamente. Isso significa ficar cego para coisas erradas. Afinal, se são nossas crenças que nos cegam para Deus, nós precisamos ficar cegos para falsas crenças. Isso faz parte do processo de santificação. Cristãos buscam se santificar porque Deus é santo. Ser santo significa ser diferente. E essa santidade é a própria essência de Deus. Tanto que sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Mas Deus não é apenas santo, Ele santifica. Ele torna santo aquele que não é. E é a vontade dele que nós sejamos santos. Isso acontece basicamente em 3 etapas, segundo Nata. Primeiro, diz respeito a uma santificação no passado. Isto é, Cristo já morreu e o pecador já é declarado santo por Deus. A segunda é uma santificação no presente. Isso diz respeito ao nosso progresso diário na vida como cristão. E a terceira diz respeito a uma santificação futura, ou seja, quando os cristãos serão plenamente perfeitos, completamente santificados. Isso mostra como a vontade de Deus é que sejamos transformados ao longo da nossa vida até este encontro com Ele. Isso também mostra o seguinte: o que é santidade? Ela é tanto posicional, porque Deus já nos deu uma nova posição por meio do Evangelho, quanto é progressiva, porque nós vamos aprendendo dia a dia a como nos tornarmos mais santos. É por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, que vai nos mostrando os nossos pecados e nos levando em direção a Ele, nos fazendo odiar o pecado e temer a Deus. Nata mostra que se começarmos o estudo ou o ensino da palavra de Deus da forma errada, sem falar sobre a lei, não podemos entender então a graça. Sem entender que somos pecadores, não entendemos que precisamos de perdão. Sem temor, não há amor. E no temor, há o medo. Não se pode transformar o temor meramente em respeito ou admiração. Existe um senso profundo diante do Deus vivo. A Bíblia começa com a advertência de Deus: comam de todas as árvores, exceto a do meio do jardim, porque se comerem certamente morrerão. Foi por ter perdido o temor do Senhor que Adão e Eva comeram do fruto. Satanás nos convenceu que Deus não era perigoso. Quando eles pecaram e Deus aparece, eles sentem medo, porque agora se veem como os pecadores que são diante de um Deus santo. Agora, eles sabiam o que era temer ao Senhor. O Nata mostra que o temor do Senhor tem a ver com 2 palavras no hebraico e no grego, respectivamente Irá e Phobos. A primeira é a descrição de uma sensação que faz o estômago revirar de medo. Agar teve Irá de seu filho morrer de fome. Isaac teve Irá e disse que a sua esposa era sua irmã para não morrer por Abimeleque. Raquel teve Irá de morrer quando dava luz a Benjamim. Isso não é meramente respeito, é medo. Eu já disse a seus irmãos que eles não deveriam ter Irá dele, porque ele não estava no lugar de Deus. Ou seja, devemos ter esse temor de Deus. Já no Novo Testamento, Phobos é basicamente o que nós sentimos no ataque de pânico. Zacarias sentiu Phobos quando viu o anjo e pensou que ia morrer. Pedro fez referência ao que Deus fez no Egito e ao seu juízo imparcial, dizendo que o povo andou no temor do Senhor. Saber ou lembrar do que Deus tem poder para fazer
os fez andar nesse temor e em santidade. O próprio Jesus disse que não devemos temer assassinos, mas devemos temer a Deus. Mas como relacionar isso com a passagem que diz que o perfeito amor lança fora todo medo? João está observando a linha de chegada de todo cristão, que é justamente a perfeição. Ele diz que o perfeito amor lança fora o medo. Isto é, o amor que chega na linha final não precisa ter medo da condenação, por causa da salvação que está garantida em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós é perfeito, mas só seremos perfeitos quando recebermos o corpo totalmente transformado. Pois isso, não há o que temer no dia do juízo final. João não diz que o verdadeiro cristão pode viver de qualquer jeito, mas que ele pode ter a certeza que não será condenado porque Deus o ama. É justamente por isso que devemos desenvolver nossa salvação com temor e tremor. Ou seja, o processo até a transformação final, até a linha de chegada, deve ser acompanhada do temor de Deus, ainda que não precisemos temer a condenação. Então, o capítulo 9 do livro nos mostra que na cruz Deus revelou como ele odeia o pecado, porque ele estava disposto a entregar o seu filho para morrer para perdoar os pecadores. A certeza da salvação da cruz e a contemplação do que Deus foi capaz de fazer deveria nos fazer andar com seriedade e santidade em nossas vidas. Aqueles que confessam o Senhor devem temer aquele que foi capaz de matar o seu filho para morrer para perdoar os pecados. Alguém que se diz cristão e não vive no temor do Senhor, continuando a viver uma vida aberta de pecado, esquece da gravidade que é o inferno e que lá Deus estará presente derramando a sua ira. E Deus virará o seu rosto para essa pessoa, rejeitando qualquer intimidade. Portanto, a ideia do temor deve ser bem presente na vida do cristão. O capítulo 10 nos mostra como reavaliar a máxima Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Nata nos leva a ver que Deus ama o ser humano e odeia o pecador. Precisamos entender que nossa identidade de pecado precisa ser transformada. Precisamos ser livres dessa condição de escravidão. E isso só é feito através do sacrifício de Cristo Jesus. Jesus morreu pelos pecadores e os salvou, mas ele não amava a sua identidade de pecadores. Foi justamente por isso que ele morreu para salvá-los, para não sofrerem a morte eterna como pecadores, e para isso precisavam se arrepender de seus pecados, se identificando com Cristo em sua morte. Isso nos leva a ter um novo entendimento sobre nós mesmos e sobre como viver diante de Deus. Associado a isso, a cruz nos leva a odiar o pecado da mesma forma que Deus odeia. E é isso que nos mostra o capítulo 11. A cruz foi um instrumento externo para mostrar o quanto somos internamente ofensivos a Deus. Justamente por isso, devemos odiar o pecado. Ele não evidencia só as ações, mas a raiz de toda a nossa maldade. Ela mostra a nossa vil natureza e a disposição de Cristo de assumir isso para si, para nos salvar. Quando cremos nisso, temos uma nova forma de se relacionar com Deus, porque sabemos o quanto ele odeia o pecado, quanto a ira dele se manifesta contra o pecador, mas vemos também o tamanho do amor dele pelo ser humano. Isso faz o cristão temê-lo pelo seu poder e glória, mas não temer a condenação, porque Jesus morreu para nos salvar de tudo aquilo que o Pai odeia. E a cruz também nos faz buscar andar em santidade, conforme mostra o capítulo 12, separados de tudo que Deus odeia, caminhando para a sua promessa. Nata tem uma perspectiva interessante ao mostrar que o povo saiu do Egito e entrou no Mar Vermelho, mas saiu pelo Rio Jordão. É claro que o povo não se teletransportou, não é isso que Nata está dizendo. Ele está mostrando que o povo é libertado da escravidão, entra no Mar Vermelho para sair pelo Jordão e desfrutar da promessa que Deus havia feito da terra prometida. Deus não está desprezando o seu povo que viveu no deserto, mas segundo Nata, é como se ele estivesse olhando para a libertação e para a entrada na terra como atos consecutivos do cumprimento da sua promessa. Nata aplica isso para a vida do cristão que encara a cruz e a ressurreição. Ou seja, apesar de termos que viver por um longo tempo ainda, é como se nos deparássemos com a cruz, sendo libertos de nossos pecados, e observássemos a nossa ressurreição em Cristo Jesus para entrar na terra prometida dos novos céus e da nova terra logo em seguida. Ou seja, temos em perspectiva que nossa salvação está assegurada, tão somente andemos no temor do Senhor. E a ressurreição de Cristo é o que faz o cristão entrar pelo Mar Vermelho e sair pelo Rio Jordão. Assim, o temor do Senhor nos dá proteção, porque somos levados a tomar decisões sábias. Motivação para pregar para os outros que ainda não são salvos. Proteção contra a idolatria e contra o medo à semelhança do mundo. Comunhão com Deus e santificação. Depois de tratar sobre todas essas questões culturais e teológicas, insta o leitor à urgência de uma vida em comunhão com Deus. Os capítulos 13 a 16 falam sobre aproveitar a vida mesmo em tempos de crise e se voltar seriamente para o Senhor. Devemos ansiar pela volta de Jesus, clamar Maranata. E isso deve ser motivo de esperança para todos nós como cristãos. Mas não como fariseus, que sabiam mesmo de que tribo o Messias viria, mas estavam presos em seus pecados. Eles tinham conhecimento, mas não tinham conhecimento verdadeiro. Eles não temiam de fato a Deus. Essa união com Cristo, andando no temor do Senhor, é o que nos faz desejar ardentemente a sua volta. Isso nos faz evitar e não nos deixar enganar pelo falso avivamento, baseado simplesmente em emoções e sempre espalhando mentiras para se passar por avivamento genuíno, que é o que tem levado várias pessoas ao inferno, mas sim ser parte atuante do verdadeiro avivamento que produz temor
do Senhor. Precisamos resgatar doutrinas bíblicas e pregá-las com fervor. Por fim, os capítulos finais nos dão aplicações práticas para as nossas vidas. Temer a Deus nos fará odiar o mal e fazer o bem. Precisamos nos considerar mortos para o pecado, odiar aquilo que Deus odeia. E isso é a outra face da moeda que revela também o amor de Deus. Fazer o bem é justamente aquilo que Provérbios nos ensina. Uma vez que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria nos faz ter uma vida que agrada a Deus, nossos passos estarão no caminho que Deus ama. Seremos levados a perceber a vida com outros olhos e tomar decisões mais corretas. Teremos motivação para cumprir as disciplinas espirituais e a lidar com as próprias limitações. Saberemos como viver, de fato, para a glória de Deus, buscando excelência no reino em tudo o que se faz. Essa parte final é extremamente motivadora e nos ajuda a querer transformar nossas vidas para andar no temor do Senhor. É o temor do Senhor que impulsiona tudo isso e que nos faz ter uma vida realmente abundante, ao ponto de poder morrer em Cristo, assegurados de que não há motivo para termos medo da morte, porque o temor ao Senhor já nos deu segurança da salvação. Indico arduamente que você procure Surpreendido pelo Temor, a chave indispensável para uma vida com Deus. Publicado no Brasil pela Pão Diário, tão famosa pelos seus devocionais, que tem agora publicado vários materiais internacionais muito bons. O link, como sempre, estará aqui na descrição. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Um material muito bom para adolescentes, pré-adolescentes, novos convertidos e qualquer um que deseje aprender mais sobre temor de Deus. Certamente uma leitura que me edificou e que eu vou usar na minha própria igreja para discipulados de jovens. Espero que seja uma bênção também para a sua vida. O link para comprar, como sempre, estará aí na descrição. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo quase todo dia, sempre 10 horas da manhã. Não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.